Olá, boa noite. Você gostaria de viver até os 150 ou 200 anos? Acredita que um dia o homem vai alcançar a condição de imortal? Acha que pelo menos algumas pessoas deveriam viver para sempre? Olha, por incrível que pareça, tem muita gente por aí que sonha com a imortalidade. Mais do que sonhar, há quem esteja trabalhando para que isso aconteça. Nos Estados Unidos existe a Coalizão para a Extensão Radical da Vida. Na Inglaterra, a Sociedade Britânica para a Longevidade. Esses grupos não param de ganhar adeptos. Gente que dorme em colchões eletromagnéticos, toma até 150 pílulas por dia e faz muito mais. A propósito, você sabe quantas pessoas que já passaram desta para outra estão congeladas atualmente, esperando um avanço da ciência que as traga de volta para a vida? Esse e outros detalhes você vai ver nesta edição do Matré de Capa, que está só começando. Fique com a gente. O que leva as pessoas a apostar no prolongamento da existência? Porque elas gostariam de viver mais ou até para sempre. Os motivos vão desde os prazeres simples da vida até os mais complexos. E esse é um dos encontros da Coalizão para a Extensão Radical da Vida. E esse é o empresário James Stroll, seu fundador, com a mulher Bernardine. Stroll, que ficou rico com investimentos no ramo imobiliário, não se conforma com a morte. Sonha em viver para sempre, ou pelo menos até os 150, 200 anos. Para isso, ele dorme num colchão eletromagnético, toma até 70 pílulas por dia, pratica exercícios e procura adotar uma alimentação saudável. Não consome leite, derivados e dá preferência a sucos e vegetais. Stroll mora em Scottsdale, Arizona, uma cidade à beira do deserto. Toma vários banhos gelados ao longo do dia para, segundo ele, ativar os sistemas imunizantes do corpo. A coalizão que fundou também é conhecida como RAD, sigla em inglês para Ação Radical contra o Envelhecimento e a Morte. Nos encontros anuais que promove, o próximo será em outubro, em Las Vegas, ele repete um mantra. Se a vida é tão boa, pelo menos para ele, por que abrir mão dela? O grupo reúne, além de leigos como o próprio Stroll, até especialistas de diversas áreas, sobretudo geriatras que enfrentam em seus consultórios o desafio de lidar com idosos e seus inúmeros problemas. Também há um número significativo de bilionários que não se conformam em deixar esta existência. E, para isso, apoiam financeiramente as pesquisas relacionadas com a neurociência, genética, biologia molecular e outras. Um dos entusiastas da ideia é o empresário Dave Asprey, que afirma não querer abrir mão da existência porque não consegue se imaginar no mundo onde não possa enfrentar os desafios da vida. Outro adepto da coalizão é Ray Kurzweil, futurista e pioneiro nas pesquisas sobre inteligência artificial. Para ele, a tecnologia vai proporcionar uma transformação radical na vida humana, abrindo caminho para a longevidade, quem sabe até para tornar o homem imortal. Um dos milagres da natureza é que o corpo humano vai substituindo as células que morrem e se tornam desnecessárias. Acontece que algumas permanecem no organismo e acabam interferindo em alguns processos. Eliminar estas células pode ser a chave para o rejuvenescimento. A proposta desta clínica de biotecnologia da Califórnia não é nem um pouco modesta. Nós desenvolvemos medicamentos que freiam, reduzem ou revertem as doenças associadas ao envelhecimento, ao mesmo tempo em que procuramos garantir uma vida mais saudável, livre de certos males. Pelo menos é o que eles dizem. O primeiro passo dos tratamentos da clínica é a eliminação do que eles chamam de células zumbis, que são aquelas semi-mortas que ainda não foram descartadas pelo organismo, um processo que se torna mais lento com a idade. O acúmulo destas células provoca inflamações que levam a uma série de doenças além da degeneração dos tecidos. Utilizando os avanços da biotecnologia, segundo os criadores desse tipo de tratamento, é possível conter ou evitar os males que chegam com a idade. Com uma proposta tão atraente, a clínica recebeu investimentos de centenas de milhões de dólares de alguns bilionários norte-americanos,
entre eles Jeff Bezos, o criador da Amazon. Estudos sobre o assunto defendendo as chamadas terapias da longevidade já foram publicados pelas revistas Science e Nature. Testes feitos com cobaias em laboratório pela famosa clínica Mayo indicam que a eliminação das células zumbis realmente provocou atrasos em alguns processos de envelhecimento. Os mistérios da natureza. Como é possível que 99% do DNA de duas pessoas seja idêntico? Apenas 1% diferencia uma pessoa da outra. Agora, imagine isso multiplicado pelos 7 bilhões e meio de habitantes da Terra. A medicina do futuro será personalizada e baseada na genética de cada pessoa. O princípio básico dessa ciência é o fato de que o genoma é constituído por uma sequência completa do DNA de um ser vivo. Isso inclui todos os genes que constituem uma espécie de manual de instrução para operar e manter os 37 bilhões de células que existem no organismo humano. Naquele 1% que diferencia uma pessoa da outra, além das características de cada um, também residem os segredos da saúde e das doenças. Daí o fato de que algumas pessoas desenvolvem certos tipos de doenças e outras são mais resistentes. O avanço da genética deverá permitir que os médicos conheçam de forma tão profunda esse 1% que será possível criar o remédio ou tratamento específico e individualizado. Entram aí os mais variados tipos de doenças, do câncer a problemas cardíacos e até a depressão. No Reino Unido, os médicos já estão utilizando sequências de DNA para prever o possível surgimento de câncer em alguns pacientes e preparar o tratamento com antecedência. Segundo o Serviço Nacional de Saúde britânico, a luta contra o câncer é o campo mais promissor para a aplicação da nova tecnologia. O que a gente sabe é que existem pessoas que têm o que a gente chama de genes protetores. Então, tem algumas famílias onde você, passar dos 100 anos, é comum e que essas pessoas aguentam qualquer desaforo do ambiente, né? Então, essas pessoas a gente imagina que tem o que a gente chama de genes protetores e a gente quer descobrir o que esses genes fazem. Mas, para a maioria das pessoas, você tem uma interação entre genes e o ambiente, né? Então a gente sabe que uma vida saudável, e o que a gente chama de vida saudável? Exercício físico, uma boa alimentação, evitar estresse é uma coisa mais difícil para quem mora em São Paulo, né? Mas vamos dizer que exercício e boa alimentação faz muita diferença, né? Então, a partir daí, realmente você consegue envelhecer com mais qualidade. Primeiro porque a gente quer procurar quais são esses genes protetores e no momento que você descobrir, a gente diz, bom, o que esses genes fazem e como é que a gente pode fazer que todas as pessoas tenham esse tipo de proteção. E a outra linha de pesquisa é a partir de juntar a genética e as células-tronco, a gente poder curar muitas doenças da terceira idade. A descoberta da medicina personalizada desperta imediatamente uma questão. Até onde essa tecnologia pode ir? Seria mesmo a chave para a cura de inúmeras doenças que ainda desafiam a ciência? Doenças do coração, diabetes e infecções variadas estão relacionadas, além da genética, com o estilo de vida e até mesmo com o trabalho ou o local onde se vive. Isto significa que as informações contidas na sequência de DNA nem sempre serão suficientes para o tratamento personalizado, mas o avanço da técnica ainda poderá eliminar esse problema. Porém, há outras frentes onde as conquistas têm sido mais promissoras. Por exemplo, a septicemia, que ocorre quando a resposta do corpo a uma infecção danifica os próprios tecidos e órgãos. Isso provoca febre, aumento do ritmo cardíaco e da frequência respiratória e até confusão mental. Em escala global, 1/3 dos pacientes afetados pela septicemia acaba falecendo. Nesses casos, a nova tecnologia permite identificar a bactéria causadora da infecção, que pode ser combatida com um medicamento específico.
Entre os avanços já registrados na medicina personalizada no Reino Unido, pode-se destacar o sequenciamento de genomas para crianças com doenças raras, oferecido pelo Sistema de Saúde do governo britânico. Isso tem permitido mudanças significativas no tratamento. Uma criança de 11 anos se tornou o primeiro paciente de leucemia a ser tratado com uma droga chamada CAR-T, que reprograma o sistema imunizante para lutar contra o câncer. Outro avanço importante acontece na Universidade de Cambridge. Cientistas estão mapeando todo o código genético de mulheres vítimas de câncer de mama, o que poderá levar a importantes vitórias contra a doença. E ainda o lançamento de um plano para sequenciar 1 milhão de genomas nos próximos 5 anos de pessoas que sofrem de diferentes males. Primeiro, a gente tem toda a área que a gente chama de farmacogenômica. O que é a farmacogenômica? É a resposta individual a drogas, né? Então, hoje, o que acontece? Você tem algum problema, você vai no médico, ele diz, toma tal remédio para ver o que acontece, né? E você pode ter uma resposta positiva, pode ter resposta nenhuma, o remédio não faz efeito, ou pode ter uma resposta negativa, o remédio fazer mal. Por que isso? Porque a gente sabe que a resposta a drogas é uma resposta que depende da genética, dos teus genes, né? E também da velocidade de metabolismo. Então, por exemplo, se você for uma pessoa que metaboliza rapidamente uma droga, a mesma dosagem que pode ser boa para mim pode ser insuficiente para você porque você elimina rapidamente, você não vai ter o efeito da droga. Por outro lado, se ao contrário você for o que a gente chama de um metabolizador lento, você pode acumular aquela droga no organismo e ela se tornar tóxica, tá? Então, isso vai ser uma revolução na área que a gente chama de farmacogenômica. Ao invés de tomar um remédio para ver o que acontece, e aí você lê aquelas bulas com aquelas letras minúsculas, dizendo todos os possíveis efeitos colaterais, né? Você vai dizer, olha, você vai fazer um teste genético e vai tomar o remédio de acordo com o teu genoma. Tá? Dizer, olha, com o teu genoma você tem que tomar tal remédio em tal dosagem. Isso é um recado muito importante para a população, porque o brasileiro tem mania de ficar receitando remédio para o vizinho. Diz, olha, toma tal remedinho que foi muito bom para mim, toma para ver se é bom para você. Pode ser muito bom para mim e pode ser muito prejudicial para o vizinho. Então, isso vai ser importante as pessoas saberem, né? Estamos vivendo mais, isso é fato. Mas qual o segredo para envelhecermos bem? A atividade física é um dos pilares de uma vida saudável. Será que o exercício pode reverter o processo de envelhecimento? Aos 87 anos, John Starbrook se tornou o corredor mais velho a completar a Maratona de Londres no ano passado. Irene Obera, de 85, quebra um recorde atrás de outro. Kazuyoshi Miura, de 52, é o jogador de futebol profissional mais velho do mundo. Joga no Yokohama do Japão. Aqui no Brasil, quem passeia pelo Parque do Ibirapuera encontra o José Carlos da Silva. Pratica exercícios 6 vezes por semana há 20 anos. Arrisca chutar quantos anos ele tem? 67. Hoje eu durmo bem, como bem, faço qualquer coisa em qualquer lugar e me sinto, não tenho problema nenhum. Em comum, todos eles acreditam que viver bem tem a ver com mexer o corpo. Estudos sugerem que o exercício regular é mais eficaz do que qualquer medicamento já inventado para enfrentar os problemas da velhice, como a perda muscular. A atividade física pode reverter ou retardar o processo de envelhecimento. A verdade é que nos afastamos de um comportamento que era natural. Nós éramos caçadores-coletores e nossos corpos foram projetados para serem ativos. As facilidades do mundo moderno nos tornaram sedentários. Isso contribui para o aparecimento de doenças como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e câncer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 2 brasileiros não se exercita o suficiente. A atividade física não apenas previne o aparecimento de muitas doenças, como também ajuda a curar ou aliviar outras, melhorando nossa qualidade de vida. Quanto mais jovem você começar, melhor.
Um estudo norte-americano mostra que as pessoas que se exercitaram entre 2 e 8 horas por semana, desde a adolescência até os 60 anos, tiveram até 36% menos chances de morrer por qualquer causa. Mas nunca é tarde para criar novos hábitos. O objetivo não precisa ser tornar-se um atleta. A chave é incorporar pequenas mudanças à rotina. Uma caminhada, dança de salão. O importante é ter regularidade. Independentemente de tratamentos especiais, tem gente vivendo até idades avançadas. E mais, ainda trabalhando. Meili tem 99 anos e há 76 é funcionária do Departamento de Finanças da Califórnia. Há quase 20 anos ela se aposentou e resolveu continuar trabalhando como voluntária sem salário. Se dependesse dela, continuaria em serviço. Mas quando completar 100 anos, terá que parar. O segredo para a longevidade, segundo ela, é muito simples. Se alimentar bem, com muitos vegetais e algumas proteínas, mas sem exagero. E mais uma dica: o trabalho faz muito bem à saúde. Hoje nós temos muitos avanços científicos, tecnológicos na área de genoma, na área de células-tronco e que vão fazer as pessoas envelhecer bem, né? Não adianta viver muito se você não consegue envelhecer com saúde, né? Eu recentemente tive num seminário na Inglaterra onde eu discuti como ser um centenário saudável, né? É o que todo mundo quer. E eu acho que cada vez a gente está se aproximando mais disso, né? A gente sabe que as pessoas estão vivendo mais, mas o que a gente quer é que se viva com qualidade, né? E eu acho que eu estou muito otimista nesse sentido, com os avanços acho que a gente vai conseguir isso. Passados 100 anos está ficando cada vez mais comum, né? Nós mesmos temos estudos com centenários e que estão muito bem mesmo, né? Então uma das nossas centenárias favoritas, que é a Dona Eudinha, ela está com 104 anos. E a gente está pesquisando ela, e a última vez que eu a vi, eu falei, olha, a gente quer saber quais são seus genes protetores, o que faz a senhora estar tão bem com 104 anos. E ela olhou para mim e disse assim, olha, e a hora que vocês descobrirem, eu quero participar dos lucros. Então, só para ver como é que a cabeça dela está funcionando bem também, né? Então, nós temos um projeto onde nós estamos estudando essas pessoas que passam dos 90, que passam dos 100 e que estão bem. A gente consegue hoje, no laboratório, gerar qualquer tipo de célula dessas pessoas. Então, a partir do sangue, a gente consegue reprogramar as células para se diferenciar em qualquer tecido no laboratório. E a gente está interessado em saber como é que funcionam os neurônios de pessoas que estão com mais de 100 anos e estão lúcidas e estão bem, tanto do ponto de vista físico como cognitivo. No próximo bloco, você sabe quantas pessoas estão congeladas atualmente na esperança de um dia voltar a viver? E mais, japoneses apelam para o DNA em busca do casamento perfeito. A gente volta já. Centenas de pessoas que já passaram desta para outra pediram para ser congeladas na expectativa de voltarem à vida quando a ciência alcançar um estágio mais avançado. São 300 nos Estados Unidos e 65 na Rússia. Nos Estados Unidos, aqueles que optaram pelo congelamento estão no Cryonics Institute, de Michigan, ou na Fundação Alcor, em Scottsdale, no Arizona. Já na Rússia, o destino dos congelados é o Instituto Krioros, onde estão 65 pessoas.
Todas são submetidas ao procedimento chamado de criogenia, o congelamento em condições especiais. Os corpos, depois de embalados, são mergulhados em nitrogênio líquido a uma temperatura de 196 graus negativos, à espera do avanço da ciência até o estágio que iria permitir a volta à vida. Os responsáveis por esses estudos nos Estados Unidos apostam que isto será possível dentro de algumas décadas. Nas clínicas norte-americanas, o preço do tratamento gira em torno de $200 mil, perto de R$800 mil. Na Rússia, é bem mais barato, $40 mil ou R$160 mil. Os russos também aceitam o congelamento de animais de estimação, por valores bem mais em conta. Nos Estados Unidos, um dos congelados à espera de voltar a viver é o professor Robert Ettinger, considerado um dos pais da criogenia, por ter lançado a ideia num livro publicado no século passado. No livro The Prospect of Immortality, de 1962, Robert Ettinger já defendia a ideia de que os avanços da ciência ainda vão permitir o rejuvenescimento e também trazer uma pessoa de volta à vida. Hoje, o corpo de Ettinger está congelado no Cryonics Institute de Michigan, dele e de toda a família. A mãe, a primeira e a segunda esposa e outros parentes. Em seu testamento, ele deixou um pedido para que todos os descendentes façam o mesmo. O aumento da longevidade é, sem dúvida, uma grande conquista, mas também traz preocupações. O Japão, por exemplo, vive o que economistas chamam de bomba demográfica. Com uma população cada vez mais idosa e taxas de natalidade mais baixas, o país vem encolhendo. E está bem difícil encontrar a cara metade. Sabe qual a solução dos japoneses? A cena lembra um encontro romântico às cegas. Nas mãos dos pretendentes não estão escritas características físicas ou emocionais, mas sim o resultado de um teste de DNA. O novo serviço criado pela empresa de namoro Nose promete encontrar o amor de acordo com a compatibilidade genética. Ele é baseado na teoria científica de sobrevivência de que as pessoas com o DNA mais diversificado são as mais atraídas umas pelas outras. Segundo os cientistas responsáveis, 50% da atração de uma pessoa por outra se deve ao DNA e os outros 50% ao ambiente. A inscrição para o DNA Matchmaking custa 30 mil ienes, o equivalente a R$ 1.070, mais 1.700 para fazer o teste de DNA e uma taxa mensal de R$ 530. Tudo isso para enfrentar a epidemia de solteiros do Japão. Quase metade dos jovens que desejam se casar não conseguem encontrar um parceiro. Será que a genética vai ajudar? Daqui a pouco não vai demorar muito e o Brasil terá mais idosos do que crianças. Isso compromete o futuro do país. E ainda um contraste existente na maioria dos países. Muitas pessoas obesas e outras desnutridas. Não saia daí. Como é possível que no mesmo lugar existam muitas pessoas acima do peso e muitas desnutridas? 9 em cada 10 países estão nessa situação. Alimentos nada saudáveis. Trabalho dentro do escritório. Horas em frente a telas do computador e celular. Horas sentado no carro ou no transporte público. Resultado, pessoas acima do peso com carência de nutrientes e outras dentro do peso que carregam grandes quantidades de gordura escondida. Enquanto a fome atinge mais de 800 milhões de pessoas no mundo, as taxas de obesidade triplicaram nos últimos 40 anos. São mais de 600 milhões de adultos obesos.
No Brasil, 13% dos meninos e 10% das meninas entre 5 e 19 anos sofrem com obesidade ou sobrepeso. Um dos motivos é que as pessoas se afastaram dos alimentos saudáveis, optando pelos industrializados, com alto teor de açúcares, gorduras e baixo teor de grãos. Embora a dieta seja rica em calorias, ela oferece poucas vitaminas e minerais. Uma pesquisa feita na Índia mostra que crianças malnutridas têm mais chance de apresentarem sobrepeso no futuro. Os custos para o indivíduo e a sociedade, tanto do excesso de peso como da subnutrição, são altos. Crianças que crescem desnutridas têm desempenho pior na escola e ganham menos ao longo da vida. O Brasil foi o primeiro país a assinar o documento Década da Nutrição da ONU. Assumiu 3 metas para serem cumpridas até 2025. Deter o crescimento da obesidade, reduzir o consumo de bebidas com açúcar em 30% e aumentar o consumo de frutas e verduras em 18%. Para chegar lá, o país deve investir em políticas como microempréstimos para agricultores, redução de impostos sobre certos alimentos frescos e educação alimentar para crianças. O problema do envelhecimento afeta a maioria dos países. No Brasil, daqui a 20 anos, haverá mais idosos do que crianças. Só para se ter uma ideia dessa trajetória de envelhecimento, em 1960, 3,3 milhões de brasileiros tinham 60 anos ou mais e representavam 4,7% da população. Em 2000, 8,5% dos brasileiros estavam nessa faixa etária. Em 2010, os idosos chegaram a 10,8% da população. Tudo isso porque estamos vivendo mais. Hoje, a expectativa de vida ao nascer é de 73 anos para os homens e 80 para mulheres. Em 1910, os homens viviam em média até os 33 e as mulheres até 34. Nesse ritmo, este ano, os idosos com 65 anos ou mais serão quase 10% da população. A maior projeção feita pelo IBGE chega no ano de 2060, quando os idosos vão totalizar 25% dos brasileiros. E lá, a expectativa de vida ao nascer será de 77 anos para homens e 84 para mulheres. Quando se fala em prolongar a existência, uma das primeiras questões que vem à mente é: viver muito pode ser bom para alguns, desde que a pessoa tenha saúde para desfrutar a vida. Na medida em que as pesquisas evoluem, seria bom que a ciência também alcançasse novos resultados nos estudos para melhorar a qualidade de vida na idade avançada. Mas quando se trata de ciência, por tudo que já foi conquistado, alguma dose de otimismo não pode ser descartada. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos no próximo domingo, neste mesmo horário. Ótima noite para você. Até lá.